Pronto. Então, Vossa Excelência pode prosseguir em seu voto. Já estava já concluindo. Como eu ia dizendo, senhor presidente, falta eu concluir o voto do processo de número 98 da pauta. E eu estava dizendo que a sentença recorrida foi proferida nos autos, foi proferida de forma simultânea ao julgamento da ação demarcatória proposta pela parte ré, posto que são ações conexas, por se referirem aos mesmos imóveis. Acontece que o autor, ora recorrente, interpôs recursos idênticos nos dois processos, com repetição de fundamentos e de pedidos, sendo que o apelo interposto na ação demarcatória já foi analisado anteriormente a este julgamento por esta relatoria, de maneira que impõe-se o julgamento também simultâneo na mesma sessão. Com isto, revela-se desnecessário reanalisar as teses do autor apelante e proferir igual julgamento, até porque o resultado daquele outro apelo repercutirá neste processo. De maneira que eventual julgamento deste apelo já não lhe será mais útil. Repare-se que o interesse recursal deve ser visualizado sob a ótica de sua utilidade jurídica, como meio de alcançar um bem jurídico ou afastar prejuízo eventualmente suportado pelo litigante em razão do pronunciamento judicial. Ademais, tem-se que a maior parte das razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da realidade destes autos, pois a tese de ilegitimidade ativa da apelada se refere, na verdade, apenas à ação demarcatória, o que reforça mais ainda a falta de interesse recursal e a não admissão do presente recurso. Já na parte dispositiva, senhor presidente, deste processo da pauta número 98, pregoado por Vossa Excelência, eu conheço do recurso de apelação, eu não conheço do recurso de apelação. É o voto, senhor presidente. Pois não, embargador relator, embargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Passei então a palavra a Sua Excelência, embargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Obrigada, desembargador Emanuel. Eu acompanho o voto do eminente relator, confirmando o voto provisório já lançado. Os dois votos. Passo então o meu voto. Na verdade, Vossa Excelência foi muito feliz logo aqui na ementa, na caixa alta, quando diz que o resultado da perícia favorável à apelada não foi impugnada, né? E o laudo atestou a confusão dos limites dos imóveis e a divergência da área registrada. Com relação ao 98.0000.42443, é manifesta, sem dúvida, a ausência de interesse recursal. Então, acompanho Vossa Excelência, parabéns por seu judicioso voto, como diz o embargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, passa a julgar, a proclamar o resultado do julgamento. A apelação civil, sequência de 4042443, em 2000, é a apelação não conhecida. Sempre voto por excelência do relator. Enquanto que a de sequência de 40212.22.2000 é a apelação conhecida, mas não provida. Desprovida também nesse tempo voto por excelência do relator, Zé Ricardo Vidal Patrocínio, que é uma particularidade, senhor presidente, é que até as partes são as mesmas. Certo? Então, julgamento encerrado. Retorno à presidência, Sua Excelência, embargador Francisco Mauro Ferreira Liberato. Obrigado, embargador Emanuel. Senhor presidente. Pois não. Desembargador Mauro,
devido à instabilidade do fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, da própria internet, eu queria sugerir a Vossa Excelência que já considerasse votados os processos que já obtiveram a unanimidade no sistema do voto provisório para que não haja um prejuízo maior caso a sessão venha a se interromper novamente e nós tenhamos que adiar esses processos. Excelente ideia e requerimento, do José Ricardo. Farei agora, nesse exato momento. Então, em virtude ficando constante a segunda vez, né, Bador Manuel, colegas, que a energia cai e nós ficamos sem o sistema, nesse momento eu declaro julgados definitiva todos aqueles processos que, evidentemente, constam na pauta de hoje, para a sessão de hoje, e não contém nenhum destaque, ressaltando que todos eles estão com a votação unânime. Então, de votos provisórios, passam a votos definitivos nos termos dos pronunciamentos dos respectivos relatores, ressalvando, não é, evidentemente, todos aqueles que possuem destaque, que são, no mais das vezes, citação oral. Esse nós vamos fazendo aqui paulatinamente, da forma como der. Seu desembargador Mauro, eu peço para me retirar, tá certo? Doutora Cristina. Pois está ok. Boa tarde a todos. Não? É dezembro, né? Assim, porque me disseram aqui que Vossa Excelência está perto de é só esse mês que vou me aposentar. Mas na próxima semana está por aqui, não é? Estou, porque a Lisene me pediu, eu estou fazendo esse mês. Mas aí tá, eu já... Por causa que eu vou completar 75 anos, e agora no dia 28 de dezembro. Ah, tá certo. Mas na próxima semana a senhora está aqui ainda conosco, não é? Estou. Pois tá, boa tarde a todos. Boa tarde, tudo de bom. Boa tarde, doutora Cristina. Tudo de bom. Então, qual é, Bador? Certo. Vamos. Só terminar isso aqui, que é bem rápido, né? Chama julgamento da apelação civil de Coreaú, apelantes Antônio Cristino Moreira e Maria Socorro Fontinello Cristino, apelado espólio de Antônio Aurélio de Albuquerque. No processo é 0001 31 54 2010 806 0069. É o 54, é de minha relatoria. Requerer ostentação oral, o espólio, através do doutor Antônio Carlos de Albuquerque. OAB Ceará 17.417. Boa tarde, doutor Antônio Carlos. Carlos com K mesmo, né? Isso aqui eu vou atribuir a precisão, tá? Precisão máxima, né? Meio ponto. Não sei se para a doutora Cineide ou para a doutora Jennifer, quem aqui tem que ver quem realizou esse trabalho, né? Vamos deixar para o final da sessão. Final da sessão. Dilação. Eu tenho que indagar aqui, mano. Doutor Carlos, boa tarde ainda, são 17h29. Tudo bem com Vossa Excelência? Doutor Carlos, o recurso está sendo conhecido e não provido. Não é? O resultado favorece, a da minha relatoria favorece ao espólio. A decisão já se encontra unânime. Excelência declina da citação. Pois não. Agradeço também e anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida. Decisão consensual. E o julgamento está encerrado. Agradeço uma vez a presença do senhor aqui. Então vamos. Qual é, Bador Manuel? Um adiamento, né? Um adiamento, não é isso? Qual é o número, Bador Manuel? Número 1? Um dos rituais? Então vamos.
Mas ainda tem requerimento, gente. Tá certo, então vamos dar preferência aqui um adiado. Né? Primeiro foi retirado de mesa, depois de pauta. Republicado, o primeiro dos virtuais. Apelação CID Fortaleza, apelante Banco Rural S.A., em liquidação judicial. Apelado Alexander Diógenes Ferreira Gomes. Relativo desembargador Emanuel. É o número 1 aqui da nossa ordem, número SAGE 0291-781-80-2000-806-0001. Requeriu sustentação oral o Banco Rural, através da doutora Esther Camila Gomes, Norato Rezende. OAB Minas Gerais, 109.738. Doutora Esther, está nas quedas. Está ali, doutora Esther? Sim. Tem a palavra, senhor presidente? Só um momentinho, doutora Esther. Ou não? É hoje. Porque esse aqui é adiado, doutor. Foi pela segunda vez. Certo? Em seguida nós vamos retornar. E esse aqui ainda tem uma particularidade, que a doutora veio presencialmente, não foi? De Minas Gerais. E não, e você na ocasião retirou de mesa, não foi? É. Teve essa particularidade. Na semana seguinte, 2 ou 3 semanas que eu vou trazer agora. Doutora Esther, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, desembargador. Conosco, né, há umas semanas atrás, veio de Minas para realizar a sustentação oral, de forma presencial, mas o relator justificadamente retirou o feito aqui de mesa, após pauta, mas o importante é que trouxe aqui hoje. Né, e está com pouco tempo, sem nenhum prejuízo. Doutora Esther, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra, por até 15 minutos. Boa tarde a todos. Um momentinho, doutora Esther. Um momentinho, por favor. Me relatou aqui de forma presente. Só localizar aqui o. Porque no meu resumo. Só um momento, doutora Esther. A gente pode otimizar os trabalhos. Pois não. Doutora Esther, tudo bem? Mais uma vez, boa tarde. Você permite que eu dialogue aqui? Doutora Esther? Pois não. Boa tarde, doutora Esther, mais uma vez. Doutora Esther, dialogando aqui com o eminente relator, faço parte da turma julgadora. A votação pelo nosso sistema já se encontrou unânime, desembargador Zé Ricardo e eu aderimos à proposta de voto do eminente relator, e o eminente relator, ele provê o recurso para julgar improcedentes todos os pedidos da exordial.
o provimento está sendo parcial porque o eminente relator corretamente não está reconhecendo o cessamento de defesa que é arguído. Entretanto, na questão de fundo, reitero, o julgamento é pela improcedência de todos os pedidos, inclusive com a inversão dos ônus da sucumbência para fixar os honorários advocatícios em 15% do seu valor atualizado da causa. E aí eu indago se Vossa Excelência ainda persiste no intento de realizar a sustentação oral. Não, desembargador, eu agradeço. Pois não. Também a Câmara agradece e eu anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do eminente relator. Reitero que o provimento é parcial somente porque a parte do recurso que argue o cessamento de defesa não está vingando pela turma julgadora. Mas os pedidos são julgados totalmente improcedentes, com a inversão dos ônus Perfeito, desembargador. Perfeito. Então, muito obrigada. Pois nada, doutor. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator, desembargador Emanuel, a decisão é consensual. Agradeço também, doutora Esther. Bom trabalho a todos. Bom trabalho. Eu acho que é boa tarde ainda, né? Boa tarde. São 17h36. Boa tarde, doutor. Então, agora vamos voltar, doutor, para... Boa tarde, doutor Esther. 98. Gratuito desembargador José Ricardo. Apelação CID Fortaleza, apelante SPE Fortaleza Shopping S.A., apelante administradora Norte Shopping Jockey Limitada, apelante SPE Andrius Empreendimentos Imobiliários Limitada, apelada Cima Alimentos Eireli ME e MS Distribuidor de Alimentos Limitada. Eita, muita coisa, hein? Gratuito, como eu já disse, desembargador José Ricardo, no processo 0170444 65 2016 806 0001, é o 198. Acima Alimentos, requeriu sustentação oral. Salve, doutor Juliano Pimentel Fernandes. Perfeitamente. Está aqui presente, OAB Ceará, 14.241. Perfeitamente. Doutor Juliano, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, com certeza. Então, Vossa Excelência está com a palavra, por até 15 minutos. Perfeitamente, desembargador. Muito boa tarde a todos. Nessa tarde, Boa tarde. muitas vezes interrompida no trabalho, eu serei o mais objetivo possível. A causa versa sobre uma rescisão de locação acumulada com pedidos indenizatórios. Nosso cliente, que basicamente é o grupo B e C, Açougues de Carnes, entrou com ação contra o Norte Shopping, para deixar os nomes mais claramente identificados no processo. E, essencialmente, ele conseguiu uma sentença que lhe deu o direito de ser indenizado pelas benfeitorias feitas no local. Benfeitorias essas que foram consideradas pela sentença sob dois aspectos: necessárias e, portanto, indenizáveis, e que poderiam ser devolvidas sem comprometer a integralidade do imóvel, mas que o apelante, o Norte Shopping, preferiu reter em benefício de viabilizar melhores locações para o futuro. Então, por esses motivos já expostos na sentença, o que nós pedimos é o não provimento da apelação. Muito bem, doutor Juliano. Passa a palavra ao desembargador José Ricardo para proferir o voto. Obrigado, presidente. Caros colegas, eu adianto que a questão é trivial e se resume em interpretar as cláusulas contratuais relativas às benfeitorias realizadas pelas locatárias no imóvel e a validade da renúncia à indenização acordada contratualmente. Há numa preliminar alegada em outras razões de ausência, perdão, há uma preliminar de ausência de dialeticidade recursal que eu rejeito porque da leitura das razões recursais é perfeitamente possível vislumbrar o nítido intuito de reforma da decisão. Portanto, eu rejeito essa tese de falta de dialeticidade no recurso. E, como eu já adiantei, a questão é elementar.
pois o caso em análise, tem-se que a vedação ao levantamento ou à indenização pelas benfeitorias ou as cessões feitas no imóvel pelas locatárias encontra previsão contratual e também autorização legal, conforme o artigo 35 da Lei do Inquilinato. E, além disso, ainda está em consonância com a jurisprudência consolidada pelo STJ na súmula 355, e, não obstante, se tratem, como frisou o nobre advogado, de benfeitorias necessárias. E para consolidar esse meu voto, eu peço vênia para ler o que diz o artigo 35 da Lei do Inquilinato. Perdão, vou começar pelo enunciado número 335 da súmula da jurisprudência do STJ, que diz o seguinte: nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Por sua vez, o artigo 35 da Lei do Inquilinato diz o seguinte: salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Além disso, o artigo 36 da Lei do Inquilinato estabelece o seguinte: as benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, fim da alocação, desde que a sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Com essas considerações, senhor presidente, fundado na súmula número 335 do STJ, no artigo 35 e no artigo 36 da Lei do Inquilinato, e considerando o contrato de locação, eu conheço do apelo para lhe dar provimento, reformando, por conseguinte, a sentença recorrida e, com este resultado, invertendo os ônus sucumbenciais, para que sejam arcados pelas autoras pagamento de custas e despesas processuais, como também dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. É o voto, senhor presidente. Pois não. Bador José Ricardo, com o voto de Bador Regina. Acompanho o relator. Obrigado, Bador Regina. Bador Manuel, como vota Vossa Excelência? Presidente, o nome do doutor é Juliano Pimentel Fernandes, a sustentação objetiva, direto ao ponto, parabéns. Mas aqui a matéria é bem batida, bem conhecida, questão da incorporação das benfeitorias, quando prevista no contrato, até mesmo as necessárias, né? Porque, com a Lei 8.245, penso que o artigo é o que Vossa Excelência falou, o artigo 35. Então, acompanho a Excelência o relator, a preliminar rejeitada. Acompanho Vossa Excelência também com relação à preliminar. E voto da forma como já foi definido por Vossa Excelência, recurso conhecido e provido, né? Então, é assim como voto, senhor presidente. Por não de Bador Manuel, anuncio o resultado do julgamento. Apelo conhecido e provido, nos termos do voto do eminente relator de Bador José Ricardo. Decisão unânime. E eu agradeço a presença de Vossa Excelência mais uma vez, doutor Juliano. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. O julgamento está encerrado. Sessão. Está sempre aqui, doutor Juliano. Chama a julgamento a apelação CID Fortaleza, apelante Vânia Maria da Silva Bezerra, apelado Banco Itaú-Card S.A. 0143-751-49-2013 e 806-0001. Requerer sustentação oral ao banco,
Tá vendo? Doutora Ana Virgínia Andrade Silva, OAB será 36.606. Doutora Virgínia, muito conhecida nossa, está sempre aqui, Badão Manuel, com a gente, pois não. Foi tirado de mesa? Então esse feito retirar de mesa, o elemento relator. Feito retirar de mesa. Pela ação Cid Fortaleza, eu chamo a julgamento apelante Maria Rosineuda do Carmo, apelado Martin Paiva Recamonde, a autoridade debatedora Regina Câmara, 041-19-23761-2010-806-0001, é o número do processo no sistema de automação da justiça. E aqui a ostentação oral, apelado Marte, através do doutor Eduardo Sérgio Carlos Castelo. Isso, estou representando, estou habilitado nos autos. Pois não. Ele fez a solicitação. Qual é o nome da senhora? Nívia Costa de Araújo, OAB 30.317. Costa de Araújo. Alex, tirar meio ponto. Cadê o Alex? O Alex não está aqui. Doutora Nívia, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde ainda, né? São 17h46, né? Quase estamos à noite, mas hoje não vamos demorar muito, não. Né? Faltam só alguns aqui. O primeiro dos virtuais nós já julgamos. Doutora Nívia, Vossa Excelência pode passar direto para a sustentação oral? Sim, sim. Sem leitura do relatório? Sim, dispenso. Pois não. Secretaria anota, o ministro advogado dispensou a leitura do relatório e eu passo a palavra para Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Tá bem. Acredito que eu seja a derradeira de hoje? Não. Tem mais, né? Tem uma, duas, três. Pronto, tá bem. Então, boa tarde ainda, excelentes embargadores, representantes do Ministério Público, acho que ela saiu, né? Está de forma virtual. Pronto. O presidente, São Francisco Mauro Liberato, relatora Regina Câmara, que está virtual. Boa tarde a todos. Eu inicio essa sustentação oral reafirmando a bem aplicada e fundamentada a sentença em primeiro grau que julgou improcedente o pedido de uso capião. Eu sou advogada representando a parte apelada. A decisão deve ser mantida por este egrégio tribunal pelos fundamentos que eu passo a expor. O caso é um caso peculiar, são lotes adquiridos na década de 80 em Sabiaguaba, e alguns amigos e familiares resolveram, na época, comprar esses lotes, e todos esses lotes são regularizados, são registrados, são pagos de IPTU, e diante disso, o contrato de compra e venda juntado pela apelante, que determina, né, que usa como prova cabal na concepção dela como uma peça fundamental do processo, é uma argumentação muito frágil, é uma prova muito frágil, até porque foi se verificado no primeiro grau que esse contrato, que está datado de 2001, tem firma reconhecida apenas em 2010, conforme folhas 11 e 14 dos autos. Né? Esse contrato não pode servir para provar a posse mansa e pacífica da apelante. Além disso, foi realizada um pedido de ofício pelo primeiro grau para que a Enel ela confirmasse quando se iniciou a ligação, né, de energia do imóvel, e eles responderam que foi ligada somente, né, na unidade consumidora, somente 23 de janeiro de 2010. Então, vamos aqui à questão das datas. A propositura da ação foi realizada em 20 de julho de 2010. Consta como ligação da energia elétrica em 23 de janeiro de 2010, ou seja, 6 meses antes, e o contrato de compra e venda com a firma reconhecida em 7 de junho de 2010, um mês antes da propositura da ação, temos o contrato de compra e venda com firma reconhecida. Repito, o contrato tem a data do ano de 2001, porém com firma reconhecida em junho de 2010,
Ou seja, todas essas ações foram tomadas no ano da propositura da ação, com a diferença aí de 6 a 1 mês de diferença. Outra situação, também para não prolongarmos muito aqui, é que temos as imagens do Google Earth, né? Entre 2007 a 2009, são claras as imagens que não havia imóveis a ser construídos na época. Em 2009, você encontra as primeiras construções, ou seja, um ano antes da propositura da ação, você encontra as primeiras construções que não tem nem teto, ou seja, não tem nem como dizer que havia moradia lá, porque na imagem de 2009 não há nem o teto. Então, julho de 2007, a foto do Google, não há nenhuma construção no terreno, e outubro de 2009, ou seja, alguns meses antes da propositura da ação, o imóvel estava começando a ser construído, mas não possuía nenhum teto, então não era habitável. Outra situação importante a ser destacada é que, nesse ínterim, né, tinha uma questão extrajudicial que os apelados estavam tentando resolver com o apelante. Não é uma situação que eles deixaram levar, a verdade não é essa, porque consta também, eles tentaram realizar negociações, tanto o que foi marcado uma vez no Náutico, e a outra foi marcada na secretaria regional, até teve um BO que a apelante ela entrou com um BO alegando que um dos apelados tentou agredir ela, teve uma discussão calorosa, enfim, isso prova também que foi tomadas medidas, né, para tentar resolver a questão pelos apelantes, né? Para finalizar, não há realmente atos concretos da apelante nesse sentido, não tem uma limpeza regular, não tem pagamento de impostos, né? Não tem, no máximo, antes eles muraram o terreno e, como eu repito, começaram essa construção em 2009. Mas, nesse tempo, para caber essa questão do uso capião, não tem provas concretas que eram para ter o ônus da prova completamente da apelante, não há provas concretas em relação a eles. Por isso, finalizo aqui, para não se alongar mais, requer-se a Igreja Tribunal que mantenha a sentença de primeiro grau, negando provimento ao recurso de apelação. Obrigada. Pois não, doutora Nívia. Passa a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. 2 minutinhos aqui, desembargador. Pois não, Pronto. Tranquilo. Deixa eu só achar aqui, é o 190, né? Esse processo é simples, sabe? É um uso capião, mas eu vou ler a emenda e vou ler os dispositivos da emenda. Direito civil, recurso de apelação, uso capião especial urbano, julgamento antecipado da lide, ausência de audiência instrutória e de intimação do Ministério Público, essencialmente em defesa da nulidade da sentença. O recurso foi interposto pela autora em face da sentença da 4ª Vara Civil de Fortaleza, que julgou improcedente a ação de uso capião urbano. A decisão considerou ausente provas robustas da posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2001. A apelante argumenta que o magistrado desconsiderou a posse exercida por mais de 20 anos, contando-se o tempo decorrido durante o trâmite do processo, defendendo a suficiência das provas juntadas, incluindo contrato particular de comprimento. Questão em discussão, há 2 questões a serem discutidas. A primeira é a improcedência do pedido de uso capião especial urbano, que decorreu de erro na análise do ônus probatório sobre a posse. A segunda, se eventuais falhas procedimentais identificadas sejam a anulação da sentença para a reabertura do processo. Razões de decidir: o julgamento antecipado da lei, sem realização de audiência instrutória para a oitiva de testemunha, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. A prova do tempo de posse é essencial em ações de uso capião, que torna indispensável a audiência instrutória, conforme reiterada jurisprudência. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação como fiscal da ordem jurídica, em conformidade com o artigo 178, inciso 1 do CPC, e o artigo 12, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade,
constitui vício insanável, especialmente em demandas de uso capião especial urbano que envolve interesse social relevante. A intervenção do Ministério Público poderia ter influenciado decisivamente o curso do processo, seja requisitando audiência de instrução, analisando novos fatos trazidos no curso da ação em conformidade com o artigo 493, a exemplo do prazo decorrido durante a marcha processual, ou avaliando a fungibilidade entre as modalidades de uso capião. A condução processual incorreta, ao indeferir a instrução probatória requerida pelo autor e omitir a intimação do Ministério Público, comprometeu a regularidade do processo e resultou na nulidade da sentença de improcedência. A ausência de maturidade da causa para julgamento final da demanda e a reabertura de instrução probatória, especialmente para a oitiva de testemunhas, além da retomada dos atos processuais com a participação do Ministério Público. Dispositivo e tese, apelação conhecida e provida, em parte, sentença anulada para o regular processamento do feito, com a reabertura de instrução e intimação do Ministério Público. Tese de julgamento em ações de uso capião especial urbano, a ausência de audiência instrutória para a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, bem como a falta de intimação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade da ação. Dispositivos relevantes citados, Constituição Federal, artigo 183, Código Civil, artigo 1240 e 1238, Código Civil, Processo Civil, artigos 178, 355, 357, parágrafo 4º, 370, 371, 493, Estatuto da Cidade, Lei número 10.257, 2001, artigos 9, 11, 12, parágrafo 1º. Tem uma jurisprudência relevante citada, inclusive da nossa Câmara, do relator ministro Araújo, apelação civil aqui do desembargador Heráclito, Jane Ruth, Everardo Lucena, Evandro Nogueira Lima, Ricardo Vidal do Patrocínio, desembargador Francisco Luciano Lima, apelação civil do desembargador Francisco Mauro Ferreira. Do Rio Grande do Sul, nós temos o desembargador Gilson Domingos Pereira. Do Rio de Janeiro, nós temos a apelação do relator desembargador Horácio dos Santos Ribeiro. Do Tribunal de Minas Gerais, nós temos a apelação do desembargador Tiago Gomes Pinto. Então, este é o meu voto, senhor presidente. Pois não. Desembargadora Regina, desembargador Emanuel, um voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, parabenizo aí a doutora Causídica por sustentação oral, saiu-se muito bem, e aqui não tem outro caminho não, senhor presidente. Caso de anulação, né? Houve aqui a audiência instrutória logo em ação de uso capião, né? E como se trata de uso capião especial, não pode faltar a presença do Ministério Público, né? Então, além como disse Sua Excelência Relatora, da intervenção, a influência que o Ministério Público pode ter com sua intervenção, né? E, sendo assim, acompanho Sua Excelência de Desembargadora Regina, parabenizando-a o seu bem colocado voto, bem posto voto. E é assim como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Manuel, também cumprimento a doutora Nívia, parabéns pela sustentação oral. Gostei bastante, doutora Nívia. Obrigada. Mas há muito, né, que a audiência de instrução ela é essencial, ela é necessária nas ações de uso capião. O STJ já vem dizendo isso há muito tempo. É a matéria mais fática. Exatamente. Por ser uma matéria aqui eminentemente fática, e a necessidade mesmo, essencialidade da realização da audiência de instrução e julgamento, né, para que se comprove os requisitos da uso capião, sobretudo tempo, posse, não é? São os requisitos de cada espécie de uso capião. É muito tranquilo isso, né? O
parabéns a Vossa Excelência, desembargadora Regina, pelo judicioso voto, 27 laudas, né, que faz um apanhado muito bom, muito bem delineado, bem feito aqui da jurisprudência, né? De todos os tribunais do país e o nosso aqui com N decisões nesse exato sentido, onde o juiz aqui ele indeferiu, né, a audiência, a realização da audiência de instrução e julgamento, que era, reitero, que é necessária, né? Indeferiu, ofendeu aqui o devido processo legal, e ainda podemos adicionar, né, a isso, que já era suficiente para anulação, não é? A ausência de intimação do parquet. Então, não há como aqui deixar de acompanhar o judicioso voto da eminente relatora, que eu parabenizo. Foi um trabalho exaustivo. Confesso, desembargadora Regina, que se for eu que fosse o relator, eu não teria tido esse trabalho que Vossa Excelência fez, minucioso. Desembargador presidente, foram 11 jurisprudências do Brasil e daqui da nossa Câmara, do Estado do Ceará e da nossa Câmara. Tem da nossa Câmara de Badoerá, que tem jurisprudência minha, né? Tem do senhor, tem do desembargador Ricardo, tem do desembargador Evandro, tem do desembargador... São muitas jurisprudências, e a ausência do Ministério Público e os campeão é uma coisa que... Nulidade. É um interesse social evidente, né? Então, é um interesse social evidente. Não pode. E a lei é clara, né? Também nesse sentido. A desembargadora Regina é muito cuidadosa, muito preparada, muito experiente, né? Eu acompanho. Obrigada, desembargador. Estou aprendendo com vocês. Eu vou lá na jurisprudência de vocês. Anuncio o resultado do julgamento, a apelação civil conhecida e parcialmente provida, com anulação da sentença. Obrigado, doutora Nil. Obrigada. Boa tarde, boa noite já. Sustentação do comparecimento. Chama a julgamento agora o agravamento de Itapoca. Agravante Emanuele Pontes Osterne. Agravante Luiziane Pontes Rios Osterne. E o agravado é o senhor Francisco das Chagas Feitosa Vasconcelos. Relator da desembargadora Regina Câmara. É meu também esse, né? Número do processo 063 0422 27 2024 806 0000. Um agravo de instrumento. É o 176. Requeriu sustentação oral a Luiziane, através da doutora Silvia Raquel Moura Souto, com a AB Ceará 27.364. Escritório em Itapipoca. Doutora Silvia Raquel Moura Souto, está ausente? Com a AB Ceará 27.364. Doutora Silvia Raquel Moura Souto, a excelência está sendo chamada desse momento para realizar a sustentação oral, que requeriu a tempo e modo. Mas, segundo aqui informações, Vossa Excelência não está no sistema, requeriu de forma virtual. Vamos prosseguir, desembargadora Regina, em face da ausência injustificada da eminente advogada. Anuncio o resultado do julgamento. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime, julgamento encerrado. Ei, Bostão. Chama de julgamento da apelação civil de Barbalha, apelante José Alves de Alencar Júnior, apelante Débora Janaína de Oliveira, apelado Robson Francelino Ferreira, apelado Tiego. Tu vai me prestar o café na padaria, meus amigos? Relator de desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Número do processo 0026 046 25 2018 806 0043. É o 95. A nossa ordem aqui, relator de desembargador José Ricardo, já salientei. Recolher sustentação apelado Tiego Marques Luciano, através do doutor Paulo. Hoje eu não erro, não. Paulo Giorgio Quezado, Gurgel e Silva, AB Ceará, 16.629, escritório profissional em Juazeiro do Norte. Doutor Marlon, levantou a mão. Vamos voltar aqui para o sistema. Sim, excelência. Enquanto o doutor Paulo não se apresenta, só para tirar uma dúvida, o meu seria o 28 anterior a esse. É só para confirmar se ele foi retirado de pauta mesmo. Retirado de mesa, na verdade.
O 28 foi retirado de mesa, doutor Marro. Tá bom, tá bom. Inclusive, a secretaria informa que avisou ao escritório de Vossa Excelência pela manhã. Eu vou verificar isso e vou informar eles também. Muito obrigado, Excelência. Excelente final de sessão a todos. O senhor também. Doutor Paulo. Boa noite, Excelência. Boa noite, doutor. Boa noite mesmo, é 18h05. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, Excelência, e com o senhor? Tudo caminhando. Foi muita chuva aí pela região de Juazeiro, não foi? Graças a Deus. Ótimo. Aqui em Fortaleza também choveu bem. Bador Zé Ricardo. Bador Zé Ricardo. Avante, presidente, avante. sempre em frente, né? Já dizia, né? Bador Zé Ricardo aqui no roteiro consta conhecido e não provido. Perfeito. Hein? Exato. Vossa Excelência ratifica aqui o meu resumo. Doutor Paulo, Vossa Excelência defende os interesses do apelado. Diego. Sim, senhor. Vossa Excelência já escutou, ouviu o resultado do julgamento conhecido e não provido decisão unânime. Vossa Excelência declina a citação? Certamente, Excelência. Só aproveitar para parabenizar a Câmara pela obstinação e insistência na manutenção da sessão, apesar das adversidades. Fico muito feliz. Já vi sessões suspensas por muito menos. Pois não. Obrigado, doutor Paulo. E anuncio o resultado do julgamento. Pela ação conhecida e não provida. Nos termos do voto do eminente relator de do patrocínio, julgamento é consensual. Agradeço a presença de Vossa Excelência, doutor Paulo, mais uma vez. Boa noite a todos. A citação oral também aqui na nossa Câmara. Boa noite, doutor. Chama julgamento agora o 149. Pela ação de Fortaleza. Apelantes e apeladas Francisca Aurocélia Nogueira de Oliveira Silva e Maria de Jesus de Oliveira. Apelante e apelada Maria Nauzirene da Silva Coelho. Relatora Vereadora Regina Câmara. Número do processo 0049-496-36-2012-806-0001. É o 149. Requer ostentação oral a senhora Francisca Auricélia e a senhora Maria de Jesus, que são apelantes e apeladas, através da doutora Fabiana de Araújo Bica. Bica. É isso mesmo, né, doutora? Isso, doutor. Doutora Fabiana Bica. Isso. 9018. 4 dígitos só, doutor. Muito apesar bem. De ser a primeira vez aqui. 4 dígitos. Muito bem. Doutora Fabiana, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Então, eu passo a palavra para a senhora, que dispõe de até 15 minutos. Vou usar menos, vou tirar só meio segundo para já antecipadamente pedir desculpa por qualquer atecnia, sobretudo formal, mas eu espero que não seja material. Exatamente pela minha introdução, quando eu disse que é a primeira vez que eu faço uma sustentação oral. Eu represento aqui a apelada, Francisca Auricélia, e sua mãe, Maria de Jesus. Basicamente, as minhas alegações são ilegitimidade da parte autora e deficiência no ônus da prova. Esse processo ocorreu durante ainda o Código de Processo Civil de 73. Eu aleguei ilegitimidade porque o imóvel consta no nome do companheiro da autora, e ele não foi autor no processo, só a companheira. A juíza não acatou e, na época, se podia fazer agravo retido. Eu fiz o agravo retido e reiterei na apelação.
porque na época ainda era o Código de 73. Basicamente, doutor, a causa diz respeito a uma solicitação de anulação de um ato jurídico consistente em uma procuração pública, onde o marido da autora outorgou poderes à apelante a transferir um imóvel para ela devido a um empréstimo que a apelante confessa ter realizado à apelada, certo? Ao mesmo tempo que ela, na inicial, ela pede a nulidade desse ato jurídico, durante toda a instrução, ela incoerentemente diz e pede e reitera nos memoriais que esse ato jurídico nunca existiu, qual seja a procuração, chegando ao ponto, tem um processo, de pedir o exame grafotécnico e o da documentaloscópico. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela alega que houve uma simulação através de um ato jurídico que foi forçado, o marido forçado a fazer, durante a instrução, ela muda, inverte e diz que, na verdade, esse ato jurídico nunca ocorreu. A instrução correu e a apelada nada provou. Tem alguém falando ou pedindo para eu parar? Não, né? Porque eu estou ouvindo vozes. Não, né? Senhora. Posso? O STJ, ela alega a agiotagem. O STJ, inclusive o Tribunal de Justiça do Ceará, tem reiterado que, no caso de alegação de agiotagem, ela colocou essa nulidade, embasou a simulação pela agiotagem, o STJ e o Tribunal de Justiça do Ceará já entendeu que, havendo indício da realização desse tipo de negócio, ocorreria a inversão do ônus da prova. Para isso, teria que ter indícios. Na época, a juíza não visualizou e não realizou a inversão. A única prova que a autora trouxe para colaborar, única e exclusiva prova, trouxe para colaborar com o argumento dela, foi a oitiva de um rapaz que não presenciou os fatos, que morava em Morada Nova. Esse fato aconteceu em Morada Nova, apesar do imóvel ser em Fortaleza. Os fatos ocorreram em 2012 e esse rapaz diz no depoimento dele que a última vez que teve contato com elas foi em 2010. Essa foi a única testemunha. No processo de Só um minuto, doutor. Eu não vou passar de 10 minutos. Foi apenso a esse processo de anulação, foi apenso o processo de despejo, que a juíza de piso apensou. E nesse processo de despejo, a senhora Nauzirene apelada, ela admitiu a dívida de R$73 mil, pedindo a juíza, na ação de despejo, que está apensa, ela solicitou uma audiência e a dona Nauzirene propôs o pagamento, reconhecendo o débito, propôs o pagamento de R$73 mil a quem estou representando, parcelado em 10 meses. Isso consta nas folhas 124. Eu até separei aqui, se me permita ler. É bem curtinho. Aberta a audiência, a MM juíza proposta a conciliação.
A autora na ação anulatória propôs pagar o valor do apartamento, de que é 73 mil, pagando a quantia de 10 mil reais por mês. A apelante não concordou com essa proposta, porque ela deveria mais. Ela alega ainda, doutor, que pegou essa soma e pagava um juro de 300 reais. Olha que agiota boazinha. Pegou 73 mil da apelante e ela afirma na inicial e durante todo o processo que pagava 300 reais. Na verdade, esses 300 reais decorreu de um contrato de locação. Por quê? Porque quando a Nauzirene, apertada financeiramente, propôs à apelante o empréstimo desse valor e dando o imóvel, ela disse, não, eu empresto, alugo o seu bem, você aluga para mim, a minha apelante diz, você aluga para mim, elas são muito amigas no processo da ação de despejo. A Nauzirene alega isso, que elas são muitos amigos há mais de 10 anos, e por isso fizeram esse negócio. E ela disse que o juro era de 300 reais. Não existe quem empresta 73 mil, um juro de 300 reais, confirmado pela própria Nauzirene. Por fim, a Nauzirene diz que que tem na sentença que os valores que recebeu, que de fato recebeu 73 mil da Auricélia, mas que ela recebeu 47 mil de uma cooperativa. Veja bem, doutores, numa cooperativa existe um conselho fiscal. Ela sequer juntou uma seção de crédito. E ela diz que a Auricélia, que a minha apelante, recebeu esses 47 mil da cooperativa e seria muito fácil para a Nauzirene, porque é uma cooperativa com conselho fiscal, ela pegar essa declaração ou esse pagamento da cooperativa e juntar nos autos, assim como dos 2 outros credores que a Auricélia pagou, credores da Nauzirene, que a Auricélia pagou. Ela poderia simplesmente, que são pessoas físicas, pegar o relato deles dois, pelo menos por escrito, mas nada consta nos autos. Ela alegou, e a única coisa que provou foi através de um jovem de 21 anos de idade, que teve contato com as partes 2 anos antes do episódio. Então, é isso, doutores, desculpe o alongamento, e eu reitero os pedidos na apelação e peço a procedência. Pois não, doutora. Passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina. Obrigada, desembargador presidente. Eu vou ler a ementa e o dispositivo também. Doutora, a senhora relatou a história bem conectada, mas eu discordo do que a senhora acaba de relatar. Ementa. Está nos autos. Tudo que eu coloquei aqui. Eu também li os autos, doutora. Eu também li os autos. A senhora recorre. Civil, processo civil, apelação civil e recurso adesivo. Nulidade de negócio jurídico. Julgada parcialmente procedente. Preliminares. Ilegitimidade ativa e impugnação à gratuidade judiciária. Rejeitadas. Contrato de compra e venda de imóvel. Arranjo simulado para encobrir pacto comissório. Eu estou falando, doutora. Em contrato verbal de empréstimo de juros, transferência da casa como garantia do pagamento. Vedação, impenhorabilidade do bem de família. Nulidade que se impõe. Recursos conhecidos e desprovidos, sentença mantida. Caso em exame. Cuida-se de apelações cíveis interpostas às folhas 260, 269 e 290 e 301, respectivamente, por
Francisca Auricélia Nogueira de Oliveira Silva e Maria de Jesus de Oliveira, demandadas, bem como Maria Nauzirene da Silva Coelho, demandante, em desafio à sentença de folhas 248-255, que julgou parcialmente procedente a ação inicial, no sentido de declarar a nulidade de escritura pública de compra e venda, folha 68 e 70, lavrada junto ao cartório do nono ofício de notas da comarca de Fortaleza e do registro imobiliário número R11 31642 do cartório da segunda zona, revertendo o imóvel ao status a qual ante para a propriedade de Francisco Isaías Saraiva Leão, e ainda a procuração que deu origem a tudo isso. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Questão em discussão. Em apertada síntese, em seu apelo e contra as razões, as demandadas requerem a improcedência total da ação, haja vista preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora e, no mérito, a licitude e validade do contrato de compra e venda de imóvel, pois a autora não comprovou a ocorrência de simulação. Por seu turno, em recurso adesivo e contra as razões, a autora preliminarmente reafirmou sua legitimidade ativa, impugnou a gratuidade judiciária concedida às demandadas e, no mérito, argumentou a comprovação da ocorrência de simulação e dos danos morais sofridos, requerendo a modificação da sentença apenas em relação ao pleito indenizatório. Razões de decidir. Preliminares rejeitadas. A autora não trouxe nenhum fato novo que implicasse a revogação do benefício da gratuidade da justiça, nem comprovou, por meio de sua impugnação, que a parte demandada, Maria Nauzirene da Silva Coelho, possui meios financeiros de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do seu sustento próprio. Dessa forma, depreende-se dos autos que não há fato novo acerca da alteração da condição econômico-financeira da referida parte demandada que justifique a revogação do benefício anteriormente concedido, devendo ser mantido. B. É fato incontroverso que a autora convive em união estável com o proprietário do imóvel, objeto da demanda, incidindo assim a proteção assinalada no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 1723 do Código Civil, sendo a requerente parte legítima para configurar o polo ativo da demanda, uma vez que é titular da relação jurídica, conforme preceitua os artigos 17 e 18 do CPC. Conhecimento dos recursos. Presentes pressupostos quais autorizam a admissibilidade dos recursos, tendo em vista a gratuidade judiciária deferida às folhas 254 para ambas as partes, sendo que, apesar de sua revogação em relação à promovida Francisca Auricélia Nogueira de Oliveira Silva, essa deve ser beneficiada pelo recurso interposto pela litisconsorte passiva Maria de Jesus Oliveira, nos termos do artigo 1005 do Código de Processo Civil. Mérito. O cerne da controvérsia, conforme visto, gira em torno da ocorrência de simulação na realização de transferência de imóvel, enquanto a autora alega a existência de mútuo feneratício garantido por bem imóvel. As demandadas afirmam a existência de simples compra e venda do imóvel. No caso, após detido o exame dos autos, em que avaliados os elementos informativos extraídos das provas produzidas, pode-se afirmar que a realidade processual permite concluir pela veracidade da argumentação sustentada pela autora, cuja versão acolhida na sentença encontra, de fato, ressonância na prova produzida na instrução processual. Com efeito, analisados os depoimentos das partes escolhidos na audiência de instrução, o desenrolar dos atos negociais e a forma de pagamento, a versão sobre a existência da simulação encontra firme ressonância. Por conseguinte, conforme demonstrou o juiz primeiro, as folhas 24,
o companheiro da autora, Francisco Isaías Saraiva Leão, em data de 9 de outubro de 2009, mediante procuração pública passada no cartório honorato da comarca de Morada Nova, Ceará, constitui como sua procuradora a promovida Francisca Auricélia Nogueira de Oliveira Silva, outorgando poderes com o fim especial de vender, transferir, permutar ou de qualquer forma alienar a quem esta indicar, inclusive em benefício próprio, pelo preço e condições que ajustar o imóvel, o apartamento número 203, primeiro andar, bloco B do residencial Jardim América, nesta capital, com 55 metros de área. Presente também as folhas 68 e 70, escritura pública de compra e venda, datada de 21 de dezembro de 2009, lavrada no cartório do 9º ofício de notas da referida comarca, em que o companheiro da autora, representado por sua procuradora Francisca Auricélia Nogueira de Oliveira Silva, vendeu para Maria de Jesus Oliveira Nogueira, genitora da promovida, o apartamento referido anteriormente, pela quantia de R$40 mil. Frise-se que a requerida procuração pública, outorgando poderes à promovida Francisca Auricélia, foi passada em 9 de outubro de 2009 e no dia 21 de dezembro. Quase 3 meses depois, o imóvel foi vendido para a mãe da genitora da promovida, passando a autor e seu companheiro para inquilinos, tornando-se locatária de um imóvel de sua propriedade, conforme o contrato de folhas 60 a 62, firmado pela própria autora. Desse modo, as provas colhidas no curso da instrução demonstram que, de fato, as partes pactuaram mútuo feneratício garantido por bem imóvel e impenhorável em ofensa ao que estabelece a Lei número 8.009 de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Por sua vez, a promovida Francisca Auricélia não juntou aos autos nenhum documento comprovando os pagamentos que teria feito de cheques emitidos pela autora, que inclusive confessou ser ainda devedora da quantia de R$20 mil emprestados pela promovida Francisca Auricélia. Portanto, não teve êxito em provar a validade da compra e venda, por conseguinte, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme artigo 373, inciso 2 do CPC, isto é, incumbe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi satisfeito. Diante deste conjunto fático probatório, aplica-se a norma do artigo 167, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Civil, na qual aponta a simulação como o vício que estigmatiza os negócios jurídicos, comprometendo-lhe a validade diante da declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, negritado, que pode se referir tanto ao próprio conteúdo do negócio como ao seu valor ou natureza, conforme ficou demonstrado no presente caso. Danos morais. A autora confessou que contraiu o empréstimo e entrega de imóvel impenhorável como garantia, bem como o inadimplemento sendo, portanto, incabível o pleito indenizatório, dada a incidência da máxima nemo auditor propriam turpitidem alegas, ou seja, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, em virtude de não ter demonstrado boa-fé objetiva. Em conclusão, as partes não apresentaram qualquer alegação que infirmasse a respeitável sentença recorrida, devendo essa ser mantida por seus próprios fundamentos. Dispositivo. Destaque conheço das apelações e nego-lhes provimento para confirmar a sentença em todos os seus termos e sem honorários recursais. Dispositivos relevantes citados. Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigos 17 e 18 do CPC. Artigo 1005 do CPC.
artigo 167, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil e Lei 8.009 de 1999. Jurisprudência relevante citada. Apelação civil, desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato. Ministra STJ, ministra Anunciante Gris, julgado em 22. Relator, ministro Marco Buzzi. E apelação civil do relator desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento, dia 13/9/2023, data da publicação, 13/9/2023. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargadora Regina. Desembargador Manuel, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente. Cumprimento aí a doutora... Aqui o nome da... Fabiana. Doutora Fabiana, primeira sustentação oral. Saiu-se muito bem, parabéns. Obrigada, doutores. Nas demais vai sair melhor ainda. Defendeu muito bem esse constituinte. Nós temos aqui, senhor presidente, as preliminares, né? Uma preliminar de justiça gratuita, e que não há a comprovação que, na verdade, essa senhora não seja vulnerável, né? E está sendo negado esse pedido de justiça gratuita. É o pedido de não justiça gratuita. É isso? Negada a revogação. A revogação, de não justiça gratuita. Então, temos também aqui a questão da legitimidade, que não há legitimidade, porque essa senhora tem união estável, né? Você vai ter analisado tudo isso aí. Então, estamos rejeitando as preliminares. E no mérito, a Madura Regina, o notável Sabença, uma inteligência que ela tem muito, ela já resumiu mesmo aqui no item 12. Né? É a prova dos autos. Pronto. Está aqui bem, que realmente a pessoa tem um imóvel, passou a ser de propriedade inquilino, e há uma prova nos autos de que existiu aqui um feneratício garantido por bem imóvel, no caso impenhorável, que é o bem de família, né? Está aqui protegido o imóvel pela Lei 8.009 de 90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Então, acompanho Vossa Excelência, como já o fiz quando no sistema provisório. Então, assim que voto, mantendo Sua Excelência relatora em toda a extensão e parabenizando-a. Muito bem, senador. Eu cumprimento. É um cachorro aí, todo tempo. De quem? É o meu, doutor, é porque é por isso que estou desligando aqui o microfone, desculpe. O microfone, por favor, doutora Fabiana. Só o microfone é suficiente. Se a Vossa Excelência quiser falar, é só clicar, né? Acionar. Pois não, desembargador Manuel, eu cumprimento a doutora Fabiana Bica por sua sustentação oral, como nosso decano salientou, realizou uma boa sustentação oral. Entretanto, o voto da eminente relatora, o voto de 23 laudas, um voto minucioso, consistente, né? Eu fiz questão de lê-lo, inclusive mais de uma vez, pensando aqui um ou outro ponto, e não tem outro caminho, a não ser também, de igual modo, rejeitar essas preliminares
né, com relação a uma das acionadas, né, que já foi deferido o benefício da justiça gratuita, merece continuar com esse deferimento, porque a parte adversa não conseguiu infirmar essa declaração de hipossuficiência, de pobreza, né, de que não dispõe de recursos para as despesas processuais, né? Não foi feita nenhuma prova nesse sentido, de infirmar essa declaração de hipossuficiência financeira. A desembargadora corretamente indeferiu essa revogação. Com relação à preliminar de ilegitimidade, também é muito tranquilo, muito tranquila, é o contrário, é a legitimidade da parte, desembargadora Regina. A excelência cita aqui no voto, pois não, eu fiz questão de observar, essa senhora autora, ela é casada, como se diz na linguagem coloquial do povo, no católico, na igreja, não é? Há mais de 20 anos, acho que 1990, né? E há esse casamento católico, né? E há também, de fato, como disse aqui a eminente relatora, uma união estável, né, entre esse casal. Daí ressaindo, evidente, a legitimidade, né, salientando bem, você bem sintético, que essa transação, que foi simulada mesmo, desembargadora Regina, daqui a pouco eu chego lá, essa transação foi feita lá pelos idos de 2009, 2010. Qual transação? Essa compra e venda simulada, né? Daqui a pouco eu chego nesse ponto, né? 2009, 2010, acho que 2009, e esse casamento, essa união, ela já vem bem antes, né? Então ela tem bem antes, lá para 2000 e pouco. Então é evidente aqui o interesse e a legitimidade, pelo menos, como eu digo aqui, desembargadora Regina, para preservar, garantir a sua meação nesse imóvel que é do seu companheiro, né? Era, né? Até o registro da escritura, mas voltará a ser, né? Então, muito tranquilo aqui a legitimidade da parte para defender o seu interesse legítimo, sem se falar na impenhorabilidade aqui do bem de família, e por aí vamos. E na questão de fundo, aqui eu fiz questão também de dar uma examinada à prova, como bem disse a relatora, de forma bem minuciosa, não é? Item por item, é muito tranquila a afirmar que houve uma simulação, não é? Nessa compra e venda. Simulou-se uma compra e venda de um bem imóvel para dissimular, esconder um mútuo federatício, ou seja, houve um empréstimo de quantia em dinheiro entre as partes envolvidas. A prova colhida na instrução, ela é muito tranquila nesse sentido, da nulidade dessa compra e venda por uma simulação, né? Inclusive, a minha relatora aqui em detalhes, né, cita os depoimentos, né, pessoais, do reconhecimento dos fatos que geram a simulação, da prova testemunhal também, que foi concluída, a ausência de pagamentos, né, com relação a essa compra e venda desse imóvel, né, tinha uma procuração pública, depois de poucos meses de lavrada essa procuração pública, o imóvel, entre aspas, aparece agora na propriedade da mãe de uma das acionadas, né? Então, é muito tranquilo, né, no meu entendimento da relatora e do desembargador Emanuel, que já votou, a simulação que é causa de nulidade desse negócio jurídico. Então, todo respeito aqui à tese levantada pela parte adversa, né, mas eu comungo com esse entendimento, né, da eminente relatora. E
inclusive com relação aos danos morais, e a vereadora Regina também, mais uma vez, foi muito feliz aqui nesse indeferimento de uma indenização por dano extrapatrimonial, porque a vereadora Regina é uma linguagem mais, não tão erudita e técnica como a de Vossa Excelência, mas uma linguagem mais do povo, não é? A pretendente ao dano moral, essa senhora, ela contribuiu, não é? Contribuiu para essa simulação, porque na própria simulação há um acordo de vontades, não é? Entre as partes, entre os envolvidos, né, para simular um negócio, que foi o caso, né, aqui. Então, ela não pode se utilizar aqui, muito claramente, Vossa Excelência diz isso, e eu confirmo, eu afirmo, ratifico as palavras de Vossa Excelência, não pode se beneficiar da própria torpeza. Ora, se eu simulo um negócio jurídico, participo dessa simulação com um empréstimo, com um companheiro e tudo mais, eu não posso pretender que o judiciário ainda lhe conceda uma indenização por dano moral. Seria, de fato, aí nas raias do absurdo. Então, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora e anuncio aqui o resultado do julgamento. Apelo de Francisca Auricélia Nogueira de Oliveira e Maria de Jesus de Oliveira, conhecido e não provido, e apelo da senhora Maria Nauzirene da Silva Coelho, conhecido e não provido. Evidentemente, as preliminares foram rejeitadas, como já salientado. E a decisão é unânime, o julgamento está encerrado. Eu agradeço a presença e a sustentação oral da doutora Fabiana. Tá, obrigada a todos, boa noite, então, né? Boa noite, doutora. Tudo de bom. Até mais. Boa noite, doutora Regina. Boa noite, doutor. Então, nós não temos mais pedido de sustentação oral, temos alguns pedidos de vista. O primeiro deles é o embargo de declaração civil, embargante Flávio Souza Farias, embargada Anésia Vera da Silveira Evangelista, da atriz Badu Emanuel, no processo 02479609-2020, 8060001/50.001, 213. Resenha. Após anunciado o processo pelo extinção provisório, na sessão dia 23 de outubro de 2024, o relator, Badu Emanuel, votou conhecendo parcialmente o recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Na sequência, Badu Mauro, liberado, pediu vista dos autos para melhor exame na matéria adiado do julgamento. Eu acompanho o voto do eminente relator, Badu Emanuel, 213, né? Em negar provimento aos aclaratórios, que é um recurso meramente integrativo, e não há motivo para modificação do julgado. E aqui na sequência agora da turma julgadora, o voto de Badu José Ricardo. Voto com a relatoria, presidente. Pois não, então anuncio o resultado do julgamento. Bagos de declaração parcialmente conhecidos e nessa extensão não providos. Decisão unânime. Esse 209, Badu Emanuel, Vossa Excelência, o agravo, Vossa Excelência acompanha a relatora, não é isso? Badu já anunciou aqui, o agravo de investimento de Fortaleza, agravante 91 Calcaia, G9 Empreendimentos Imobiliários SPE Limitada, gravado Gaudênio Santiago Carmo. Não. Advogado, desculpe. Gaudênio Advogado. Gravado é o Facebook Serviço Online do Brasil Limitada. Relatoria da Badu Maria Regina Oliveira Câmara. Vou ser mais sintético, colegas. Aqui houve sustentação oral. A minha relatora votou no sentido de conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento. Badu Emanuel pediu vista. Badu Emanuel já salienta que acompanha a eminente relatora, não é? E na sequência eu voto eu, também acompanho a eminente relatora. Recordo bem, semana passada esse feito veio a julgamento, né? Houve sustentação oral, não é? Mas Bolevar, né? Do Bolevar? Isso. Do Bolevar, não há justificativa, não é, para
o provimento do agravo, foi uma mera crítica e até uma crítica de pessoas que adquiriram, né, produto lá, um imóvel, né, de Manuel de Bardora Regina, né, e que não estavam insatisfeitos com um ou outro do serviço, mas nada que pudesse comprometer aqui o bom nome da empresa, né, ou mesmo prejudicá-la, e por aí vai. Então, acompanho Vossa Excelência, lá no estado de julgamento. Grave conhecido e não provido. Embora a quantidade junta tudo já dá mais até um pouco do que as metas que tinham sido estipuladas. O microfone da Vossa Excelência está ligado, Bardora Regina. Complexos. E aí eu não estou dando conta. Bardora, não, eu trouxe esse sim. Atrasei. Aí o que acontece? Pelante Massa falei de placa do Brasil. Chegou nessa semana, acabou que eu tenho... Não é o meu desembargador. Eu vou fazer de qualquer jeito, tem que olhar direitinho os autos. Mas sou eu que acho. Alguma coisa passa batida. Aí eu não tenho nem como eu pedir para adiar, porque na próxima semana já está não cheio. Não, o José Ricardo. A gente tem 5 mandados de segurança complicadinhos, pelo menos alguns deles são bem trabalhosos. É do Ricardo. Os dados de amanhã... Esse microfone, tá ligado? Tempo, água, então provavelmente vai encadear. Mas o Zé Ricardo, o microfone de Vossa Excelência está ligado. Ricardo. Três que faltam para a sessão de amanhã, só que como está muito em cima, e aí eles não gostam, né? Os jogadores não gostam de quando fica muito em cima, é melhor até adiar. Mas o Zé Ricardo? Para a próxima semana. E na semana seguinte também já está cheio, então não faz sentido ficar adiando. Isso me dá angústia ficar pedindo para o senhor para adiar. Mas o Zé Ricardo? Aí o senhor retira de pauta e eu peço inclusão já na próxima pauta de janeiro, que é melhor, que aí eu distribuo melhor processos complicados com alguns mais práticos, porque esses 3 que eu estou pedindo para retirar de pauta, não tem como, demora para analisar. Inclusive, uns que eu fiz da pauta de hoje... Isso aqui eu não estava na sessão, é porque o desembargador Zé Ricardo votou logo após o desembargador Emanuel, é isso? Eu tinha acompanhado Vossa Excelência, era? Não. Nós tínhamos contado que os honorários iriam e deve ser valor da causa. Ele entendeu que era por equidade. E entendeu com acerto, inclusive com base em jurisprudência do São Paulo, e que aí, nesse caso, não se está diante de um processo de conhecimento, e sim, no simples incidente. Então, não poderia ser o valor da causa, daria que se é 3 milhões, daria 300 mil, mas por equidade, que eu estabeleci em 3 mil reais. Então, eu entendi que o pensamento dele é um pensamento que se aproxima mais da verdade real. E estou acompanhando. Desembargador Albuquerque, não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo? É aquele outro microfone. Nem eu. Também não estou ouvindo, não, desembargador Mauro. Esse que eu estava falando está meio doente. Eu estou acompanhando Vossa Excelência nessa apelação. É melhor apregoar, né, Dona? Então apregou. Apelação, eu já conversei com Vossa Excelência sobre isso. Apelação CID Fortaleza, perante massa falida de Placa do Brasil S.A., pela massa falida do Banco Comercial Banses, relator de Bardão Emanuel, número do processo 0108-2016-806-0001, é o 5 aqui da nossa ordem. Após anunciar o processo, na sessão dia 21 de agosto de 2024, dispensário do relatório, oralmente o advogado da parte apresentou o doutor Zé Feliciano Carvalho Júnior, o habital. De seguida, o relator apresentou o voto conhecendo o recurso para, no mérito, dar-lhe provimento. Na sequência, o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio pediu vista dos autos para melhorizar na matéria a continuidade do processo, na sessão no dia 11 de setembro de 2024, o desembargador José Ricardo, que havia pedido vista dos autos, colocou em mesa, dando continuidade ao julgamento, apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento divergindo do relator. Aí, na sequência, Vossa Excelência pediu vista, desembargador. Vista da vista. Desembargador Zé Ricardo, já conversamos sobre esse feito. E então, Vossa Excelência está aderindo ao voto de na minha relatoria, eu entendi que era 10% do valor da causa. Vossa Excelência pediu vista e citou jurisprudência de São Paulo, inclusive uma jurisprudência já nossa aqui da Câmara. Eu acho que o desembargador Carlos Augusto, salvo engano.
né, que como não se trata de um processo de conhecimento, e sim de um incidente, os honorários deviam ser fixados por equidade. E Vossa Excelência fixou em R$3.000 e eu estou acompanhando. Inclusive, parabenizando Vossa Excelência pelo bem lançado voto. Muito obrigado, desembargador. Então, nós vamos aplicar a equidade? Equidade. Evoluímos nesse... Nós já evoluímos no nosso pensamento na Câmara, né? Mas mesmo assim vai... Não, é um pensamento. Eu não... Da jurisprudência de São Paulo. Vamos continuar na equidade mesmo, desembargador Patrocínio? Que aqui é apenas Desembargador incidente. Mauro, esse processo aí, ele tem um colorido especial. Tem, né? É uma... Isso é memorável, porque já faz dias, né? É uma mera retificação. Uma mera retificação de crédito. Que previa a legislação anterior. Certo. E essa retificação de crédito, ela foi extinta sem resolução de mérito. Certo. Daí porque o advogado da apelante ele estava pleiteando que fosse fixados os honorários com base no valor do crédito a ser retificado. Certo. Né? E com esse colorido aí, eu entendi, com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que essa mera retificação de crédito, como previa a legislação anterior, né, não ensejaria a fixação de honorários na magnitude que isso iria causar, até porque houve uma extinção sem resolução do mérito dessa retificação. Estou me recordando, de fato, o Tribunal de São Paulo, nesse caso, ele não aplica o precedente vinculante do STJ, 1076. É isso aí. O precedente eu acompanho. Seria com base em processo de conhecimento. Aqui tem o distingo, o colorido especial, a nuance, de fato, a peculiaridade. É isso, desembargador Zé Ricardo. O tema 1076 é mais... tem mais base, tem mais... se apoia mais na questão de processo de conhecimento. É dentro disso? Desembargador Zé Ricardo? Perfeito, desembargador. Então, o eminente relator, desembargador Manuel, adere ao voto do desembargador José Ricardo, né, que conhece e desproveu o recurso. Não é isso, desembargador Manuel? Vossa Excelência adere ao voto do relator e eu acompanho o voto de Vossa Excelência agora, né, que é o do desembargador José Ricardo, e anuncio o resultado do julgamento. Apelação conhecida e não provida. Extremo do voto do relator, já que Vossa Excelência adere ao voto do então vistor desembargador José Ricardo. O julgamento é unânime. Esse último foi que Vossa Excelência não trouxe, desembargador Manuel? O dado da fonte? Não, esse aqui... Aqui tem a questão tem um outro que é sobre uma sobrepartilha, não tem nada a ver com isso aqui, não, né? Eu tinha pedido vista. Não, esse eu pedi vista do desembargador Carlos Augusto. O advogado veio aqui e perguntou se eu trouxe. Este é aquele que Vossa Excelência, creio, entende que de reconhecer de analisar esse pedido de ofício, Vossa Excelência entendeu que poderia existir a ilegitimidade de parte. Eu votei no dia 14 de agosto. Eu entendi que... No sentido de negar provimento ao agravo de instrumento. Mas você não se trata sobre essa questão da legitimidade. Certo? Eu entendi que não. Há uma ligeira divergência, mas o resultado acaba saindo no mesmo. Eu estou mantendo esse pensamento de Vossa Excelência até a gente definir solucionar já vejo aqui esse processo. Você já adequou aqui, né? Já adequei. Certo. Já. Tanto esse de Vossa Excelência, como também
Conhecendo e desprovendo. Esse último o aqui agravo. do voto do desembargador Zé Falta o voto de Vossa Excelência, Vidal Patrocínio. Então, o desembargador Emanuel, que havia pedido vista dos autos, né, aderiu aqui à minha proposta de voto no sentido de negar provimento ao grave instrumento. Voto de Vossa Excelência, desembargador Zé Ricardo. Voto com a relatoria, presidente. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento, agravo instrumento conhecido, entretanto, não provido. Esteve do voto do emite relator, desembargador Emanuel. Perfeito. Continua como relator. Vamos agora tendo alguns não votados, né? Doutor, o senhor está esperando desde o começo, é? Eu vou... Não, você está aqui desde o começo. Eu vou aqui ler o dispositivo aqui para Vossa Excelência. São 2, né? Deixa eu botar a cabeça para funcionar aqui. São 19 horas. Vocês têm uns números aí não, né, doutor? Tenho não, mas eu... Espera aí. Só um momentinho, doutor. São muitos. Cadê meu... É o 207. Só um momentinho. Um momentito. Aqueles que eu lhe passei no começo? Tá aqui, ó. Foi na primeira folha, não foi? Não, deixa depois aqui. Aqui, ó, 200, deixa eu olhar só. É o 206 e 205. Deixa eu ver, só se confere aqui, doutor. A desembargadora é Ivoneide mesmo. O nome dela está até grafado, eu mandei até, doutor, retificar na atuação. Que está Ivonede, mas não é Ivoneide mesmo. Né? Pronto, eu vou começar aqui na ordem, o 205. Eu coloquei um pouco tardiamente, a desembargadora Regina já acompanhou, que ela me salientou aqui pelo WhatsApp. Desembargador Zé Ricardo, deu para Vossa Excelência examinar o 205, desembargador Zé Ricardo? Aquele que eu passei mais ou menos ali no início da sessão. Vistos e examinados, acompanha o relator. Pois não, então eu vou ler aqui, doutor, só para a parte, já que a desembargadora Regina também já acompanhou, é o 205, apelante a Ivoneide Ferreira de Menezes, apelado a Aguinaldo Garrido Martínez e outros, 00389967, 2011-806-0064, apelação civil. É aquilo onde é alegada uma simulação. Semelhante ao anterior de relatoria da desembargadora Regina. Ementa. Eu estou reconhecendo a simulação, viu, doutor? Direito civil, processual civil, ação de anulação de escritura pública de compra e venda, preliminar, delegação de violação ao Instituto da Conexão, julgamento separado das ações conexas, possibilidade, discussão sobre a ocorrência de cessamento de defesa, oportunizada a especificação de provas pelas partes, preclusão, rejeitar as preliminares. Mérito, que é o que importa aqui. Análise acerca de vício no negócio jurídico, simulação, confissão de dívida com garantia disfarçada de compra e venda. Pretensão da autora em reconhecer seu direito de propriedade com base em instrumento particular. Ausência de escritura pública, recurso conhecido e parcialmente provido. Vou ler o dispositivo, doutor, só para o senhor ficar mais ciente. Antexposto com êxito do apelo, rejeitando as preliminares, se no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença adversária para julgar procedente, em parte, a ação e, como consequente, decretar a anulação da escritura pública de compra e venda, lavrada no cartório Albino Matos, livro tal, folha tal, da cidade de Pindoretama, com cancelamento do registro de número tal, aqui especificado,
efetuado na matrícula do imóvel sob litígio. Em consequência, inverto os ônus comerciais, cabendo às réis, solidariamente. Voto nesse sentido, a decisão é unânime. E os eminentes colegas já aqui anuíram com a minha proposta. Então, o 206, o 206, que é o 0002, 260, 83, 2018, 8060064, que também é apelante à mesma senhora, Ivoneide, né, Ferreira de Menezes, e o apelado aqui é o João Evangelista da Silva Neto. Esse aqui é o embargo terceiro, esse aqui eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Os embargos terceiros. São esses dois, não é? O desembargador Zé Ricardo também já anuiu com esse também, não é, desembargador? Que são relacionados. Exato. Isso, 205 Exatamente. também. Decisão unânime também desse. Só para Vossa Excelência tomar. Sim, se tivesse me indagado que eu teria feito já há algum tempo. Né? Vossa Excelência está aqui desde as 14 horas, né? Aguardando. Pois não. Então, boa noite, Vossa Excelência. Esse aqui. Pois não, já... Perfeito. A gente também aprende muito com os eminentes advogados. Apelação civil. Obrigado. Agora, alguns não votados no sistema provisório, colegas. Medeiros de apelação civil de Fortaleza, relator de desembargador Emanuel. É o número 4. Falta o voto do desembargador Zé Ricardo, 01-22-287-90-2018-806-0001. Apelante apelada Maria Lucimar da Silva Zempe. Apelante apelado Banco do Brasil, S.A. Esse número 4, desembargador José Ricardo. Falta o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, esse número 4, eu acho que há uma mistura de empréstimo consignado com crédito pessoal. Que o crédito pessoal estaria fora do limite de 30%. Parece-me que o relator está tratando ambos da mesma maneira. Deixa eu ver aqui. Passa para outro? Muito bem. No número 40. Número 4, presidente. Como? O número 4. Não, o número 4, o desembargador Emanuel está observando. Perfeito. E pediu para nós passarmos para o seguinte, daqui a pouco retornaremos para o número 4. O 40. 40. Isso aqui eu acho que... Está pedindo, 50%, está pedindo. O júri baixou para 50%. Isso aqui... Aí a parte pediu para majorar, eu deixei 80% de salário mínimo. Certo. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Zé Ricardo, no 40. Falta o voto também de Vossa Excelência. Eu estou acompanhando. 50% do salário mínimo. Vossa Excelência aumentou para 80%. Bem próximo do que é. Voto com o relator, senhor presidente. Pois não, número 40, o 0201-310-9.223-806-0070. Recurso conhecido e provido em parte. Pensão fixada em 80% do salário mínimo. Decisão unânime. O próximo é meu. Deixa eu ver se... 56. Talvez eu não tenha disponibilizado esse. 56. Voto tão disponível. Posso tirar de mesa? Então, 56, que é o 0050, 63279, 2020, 8060133. Apelação civil de minha relatoria fica retirada de mesa. Número 100 do desembargador José Ricardo.
Número qual, presidente? Número 100. Embarque de declaração, desembargador José Ricardo. Você disponibilizou esse? Número 100. É o embarque de declaração 019-2369-20-2016-806-0001/50 mil. Embargante Vânia Maria, da Silva Bezerra, embargado Bom Está Preço. indisponível. 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 É. Então, podemos tirar de mesa? Podemos tirar de mesa. Mesa. Ok. Então, feito e tirado de mesa. O 151, falta o voto de Bador Emanuel. Apelação de Fortaleza, apelante Banco do Nordeste do Brasil, pelados Ricardo Figueiredo Vieira de Melo, microempresa Ricardo Figueiredo Vieira de Melo. Relatoria de Badora Regina Câmara, 069-5626-55-2008-060001. É o número do processo. Falta o voto de Vossa Excelência, Bador. Prescrição intercorrente. Tive que dar uma analisada e estou acompanhando Sua Excelência relatora. Eu já tinha acompanhado, então, recurso conhecido e não provido. Unânime. Desembargador Zé Ricardo, número 201. Vossa Excelência disponibilizou, desembargador Zé Ricardo, 201. O gabinete não informou o resultado. Apelação CID Fortaleza 0251-652-95-2021-806-0001. Pelante Banco Bradesco. Pelado Irandi de Souza Rodrigues. Relator de Bador José Ricardo. Está indisponível, senhor presidente. Agora eu solicito à secretária que me informe se eu pedir para retirar de mesa ou pauta. Se for possível a informação. Vai verificar aqui. Não houve solicitação, Bador José Então, Ricardo. vamos adiar. Não feito adiado. 201. 205, julgado. 206, já julgado. Ambos de minha relatoria, acabamos de julgar. E o 207, um agravo de instrumento da minha relatoria. Vamos ver se... esse foi o que eu remeti para Vossa Excelência há pouco tempo. Bador José Ricardo e Badora Regina. Badora Regina já me salientou aqui que acompanha a relatoria. É um agravo instrumento. Eu também já examinei, senhor presidente. Acompanho o relator. Pois não. Então, 062 15 34 69 2024 806 0001. Agravante Maria Monteiro dos Santos, agravado Márcio Frais do Banco Comercial Banses S.A. de minha relatoria. Agravo de instrumento do recurso conhecido e parcialmente provido. Sistema do voto relator, decisão unânime. Adiado, retirar de pauta, republica. 201. Não tem problema nenhum. Aqui acabou, né? Só tem alguma extra pauta, não é isso? Senhor número 4. Pronto, perfeito. Mas do Vamos retornar para o número Zé 4. Ricardo Vidal Patrocínio, eu estou falando aqui no item 3 da ementa, que no tocante ao tema 1085 do STJ, aí fica, e a possibilidade de limitação de desconto em 30% dos proventos da autora, diante do que restou definido naquela coxa, a limitação pretendida não alcança os empréstimos comuns, mas apenas os consignados. Com efeito, o STJ também no julgamento tem aqui, é de São Paulo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, firmou o entendimento de que os descontos e valores realizados de forma consignada em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão, ou diretamente na conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos, o benefício previdenciário deve ser limitado a 30% dos vencimentos líquidos. Então, o fosse de caráter alimentar, que envolve a verba em questão, sendo este o caso dos autos. Portanto, a quantia indevidamente retida dos proventos de aposentadoria da promovente, superior ao limite de 30%, estabelecido, indica sem dúvida a presença do dano material. Então, não entra aqui os empréstimos comuns, apenas consignados. Entendeu, Então, Zé? eu entendi, presidente. O desembargador, só um instante.
por gentileza. 1 minuto. Item 4 da emenda. Deixa eu ver como é que ficou aqui no final. Mas, enquanto isso, o pagador já pode anunciar, não? Viu, presidente? Esse 2 já está pauta. Ontem estava. O Zé Ricardo está examinando? Estou examinando. Pode prosseguir, presidente. O Zé Ricardo, vamos aqui para os extra pauta. São 2 conflitos. Conflito de competência número 1, 0001 97 11 2024 806 0000. É de minha relatoria. A turma decidiu negar provimento ao conflito, declarando competente o juízo suscitante, ou seja, primeira vara civil da comarca de Aracati. E o número 2, também outro conflito, como eu já disse, relatoria da vereadora Maria Regina Oliveira Cama. Primeira era de minha relatoria, conflito de competência 0001 312 32 224 806 0000. Turma decidiu declarar competente o juízo de direito da 23ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Ambos unânimes. Só nos resta o número 4. Papel lá para casa. E a hora que fica um acúmulo, né? Eu dou procura ver se eu... Voto com o relator, presidente. Acompanha a relatoria? Relatoria. Pois não. Eu já tinha acompanhado, então anuncio o resultado do julgamento. O apelo da senhora Maria Lucimar da Silva Zemp, parcialmente conhecido, nessa extensão parcialmente provido. Apelo do Banco do Brasil, conhecido e não provido, unânime. Colegas, não temos mais processo aqui na pauta. Alguém quer fazer a palavra? Apresentar aqui voto de pesar. Pois não. Juscelino Monteiro Alencar, de Acopiara, né, advogado, violonista de primeira, ainda muito novo, sentiu-se mal e morreu rapidamente. Triste, né? Erro hoje aí lá nesse que vai ali na perimetral, no Eusébio. Mas aí, por conta não pude comparecer por conta da sessão. E conversava com ele praticamente todo dia. Por mensagem, né? Mandava umas mensagens boas, umas músicas boas, danada, nosso tempo. Mas é isso aí, a luta. Eu levei um susto enorme, né, quando me comunicaram do falecimento dele. Pois não. Vocês têm um endereço. Eu passo aí. Doutor, de acordo? Ele é irmão do juiz que faleceu há muitos anos. Esteve em Russas há muito tempo. Giovanni? É irmão do Giovanni. Madora Regina, de Mador Zé Ricardo Vidal Patrocínio, meus cumprimentos internacionais. Eu acho que estava sem microfone, né?